Fala galera que acompanha o CCV, o Clássico é Clássico e vice-versa, e hoje nós vamos fazer a análise da 11ª rodada do Brasileirão. Tá bem atrasado esse vídeo, eu não estou tendo muito tempo para gravar. Na verdade tá tendo também o papo de torcedor, toda semana eu reúno alguns amigos pra gente bater um papo sobre futebol. E aí é uma coisa que consome um pouco mais do meu tempo também, tanto na edição dos vídeos e tudo mais, na gravação. Mas é isso aí, vamos embora falar sobre a 11ª rodada, que começou com um 3-2 para o Palmeiras contra o Santos, num clássico, né, aqui de São Paulo. O Palmeiras abriu 2-0, o Santos começa a reagir, o Palmeiras mata no final do jogo com 3-2. O Palmeiras jogou melhor porque tem mais elenco, né? O Santos, apesar de todas as dificuldades, consegue mostrar bastante adjetivos legais para a gente trazer, muitas qualidades para a gente trazer aqui, né, na hora de falar do time do Diniz, né? Um time que tem um padrão de jogo rápido, que puxa contra-ataque, que é o padrão Fernando Diniz e é o padrão Santos, que ataca muito, que todo mundo ajuda na marcação, mas todo mundo ataca junto, e realmente é um time interessantíssimo. Por isso que eu tenho falado muito, que o Santos surpreenderá muitos nesse Brasileirão, apesar de ser a quarta força de São Paulo. E aí depois a gente tem um Inter 0, Grêmio 0, né, a estreia do Filipão, um jogo, Grenal, eu já sabia que ia dar 0-0, gente, Grenal é 0-0, dificilmente a gente tem um Grenal com jogaço, com 2-2 e tal, não, geralmente é 2 expulsos, eles marcam o placar de Grenal por quem teve mais expulso ganha, porque, e olha que nesse jogo ainda foi sossegado, viu, porque os dois estavam precisando ganhar, então os dois precisavam jogar bola, nenhum conseguiu, ficou no 0-0, e os dois estão em situações delicadas no Brasileirão hoje. Depois teve um Atlético Paranaense 2, Red Bull 2, jogão de bola, que ajudou muito o Palmeiras, né? Porque eram os dois clubes que estavam brigando pela liderança junto com o Palmeiras. Os dois empatam e aí eles ficam estacionados. O Palmeiras vence e abre uma vantagem de, não sei, 2 pontos, 3 pontos na liderança. Para pegar esse Palmeiras vai ser difícil agora, porque o time é forte pra caramba. E um jogão, né? Porque o Atlético Paranaense e o Bragantino vinham demonstrando um bom futebol e um clássico com grandes gols. O Bragantino, todas as vezes que ele pegou Bahia, esses times que estavam junto com ele lá em cima, foi um grande jogo. Red Bull, Fortaleza, Bahia, Atlético Paranaense, foram grandes jogos esses confrontos, né? E aí você tem o Atlético Mineiro e o Palmeiras lá em cima também, que vem fazendo campanhas legais, mas de ver jogar, Red Bull, Atlético Paranaense, Bahia e Fortaleza são os times mais vistosos, né? E depois teve o São Paulo com a sua segunda vitória, se distanciando da zona de rebaixamento, com uma vitória de 1-0 no finalzinho seco contra o Bahia, né? Ótimo, excelente para o São Paulo, muito bom mesmo, né? Precisa ganhar para sair logo dessa zona de rebaixamento, recuperar a confiança e tentar subir na tabela, para ver se consegue pegar uma vaga na Libertadores, que é o que o São Paulo vai buscar esse ano sem dúvida. Pois a gente teve o América de Minas 0, Atlético Mineiro 1. Eu tinha certeza que o América ia dar muitas dificuldades para o Atlético, não ia ser jogo fácil para o Atlético, né? Mas ainda assim eu achava que o Atlético não conseguiria vencer. Eu achava que ia dar ou América ou dar um empate. O Atlético vence, conquista um pontinho num jogo dificílimo que o América, como eu disse, complicou, mas não conseguiu fazer o que eu pensei, que era vencer o jogo ou até arrumar um empate. O Atlético vence, encosta ainda mais na liderança e tá ali, terceiro lugar, vai brigar o tempo inteiro por esse título, sem dúvida, né? Num outro jogo que a gente teve no Brasileirão, foi Sport e Fluminense, né? Que o Sport abriu o placar com o André. Eu pensei que o Sport ia aprontar para o Fluminense, mas não deu. O Fluminense, quando ele se propõe a jogar, ele mostra muita qualidade. Apesar de muitas pessoas falarem mal desse Fluminense, eu entendo, porque o elenco não agrada. O elenco é cheio de dúvidas, cheio de questionamento em cada jogador do Flu. Ele tem um técnico muito inteligente, que será sim. Eu tenho certeza que Roger Machado será um dos grandes técnicos do nosso futebol daqui uns 5 anos no máximo. Daqui uns 5 anos, quando Abel Braga, Luxemburgo, esses caras pararem de vez, sabe? Aí vão começar a surgir a nova geração de grandes técnicos.
Roger Machado entra com tudo nessa geração de grandes técnicos. Aí a gente teve Juventude 1, Atlético Goianiense 1 também. Eu apostava no Juventude nesse jogo, mas um jogo truncado, arrastando para o segundo tempo, gol do Juventude, gol do Atlético Goianiense e o empate, né? Para quem briga por rebaixamento, eu sempre digo, cada ponto é importante, mas quando você enfrenta um clube que está na mesma situação que você, porque para mim, tanto Juventude quanto o Atlético Goianiense brigarão para não cair. Quando você empata, é complicado. Você tem que vencer esses caras que vão brigar na mesma faixa de tabela que você, porque são pontos que fazem diferença nessa briga contra o rebaixamento lá na frente. Depois a gente teve um Flamengo 2-1 contra a Chape. Quando a Chape fez o gol, eu falei, não é possível que o Flamengo vai entregar um jogo desse. Agora que o Rogério saiu, tem que ganhar. Eu achei que ia ser uns 8-0 antes do jogo. Falei, o Flamengo vai atropelar. Virou a duras penas, sem apresentar um grande futebol. Chega Renato Gaúcho, então vamos ver o que vai ser daqui pra frente. Mas o jogo pro Flamengo não foi dos melhores. Pegando uma equipe frágil como a Chape, o Flamengo tinha a obrigação de fazer um resultado mais largo e jogar melhor do que a Chape. Cuiabá 2, Ceará 2, né? O jogo também de duas equipes que para mim também brigam para não cair. O Cuiabá jogando em casa, ainda não venceu no campeonato, precisava muito vencer sendo em casa. O Jorginho não está conseguindo fazer esse time vencer ainda. E o Ceará tá sempre beliscando o pontinho fora, O Ceará cada vez mais distante da zona de rebaixamento, enquanto isso o Cuiabá cada vez mais perto da Série B, né? O jogo, né, não foi nada demais, foi bastante gols, né? Deu assim, para quem assiste, né? Para quem assiste um jogo desse é legal, você vê 4 gols, 2-2 e tal, mas futebol mesmo não dá para ver nesses times, né? Por isso que eles vão brigar para não cair. Depois teve um Fortaleza 1-0 no Corinthians, mostrando a superioridade de muitos clubes, como eu já disse no início, Fortaleza, Bragantino, Bahia, sobre alguns times grandes, como o próprio Corinthians, como o próprio Inter, como o próprio Grêmio, esses clubes grandes que precisam evoluir seu futebol e os pequenos que têm mostrado um futebol convincente, né? Dentro das suas limitações. Fortaleza está lá em cima com méritos e eu tô cada vez vendo mais a possibilidade de ver um Fortaleza na Libertadores ano que vem. A tabela do Brasileirão ficou com o Palmeiras em primeiro, Red Bull segundo, Atlético Mineiro em terceiro, o Fortaleza é o quarto, o Atlético Paranaense é o quinto, Bahia é o sexto, né? Muito legal essa tabela, vê aí só Atlético Mineiro e o Palmeiras dos favoritos lá em cima, o resto é tudo azarão. Vão cair de produção? Provavelmente. Mas é legal você ver e a gente não consegue ainda enxergar quando essa queda de produção vai acontecer. Porque esses times menores estão muito bem lá em cima, obrigado. Fluminense é o sétimo, Flamengo é o oitavo, Santos é o nono, Atlético Goianiense é o décimo. Fluminense, Santos e Flamengo estão começando a encostar na parte de cima. Estão começando a encostar lá em cima. Ceará é 11º, 12º é o Corinthians, 13º é o Juventude, 14º o São Paulo e o Inter é o 15º. O São Paulo começa a reagir, o Inter estacionado não consegue, o Corinthians beliscando pontinho, mas deve ficar nesse meio de tabela até o final. E aí você entra nos que estão mais próximos da zona de rebaixamento, América e a zona de rebaixamento. Sport, Cuiabá, Chapecoense e Grêmio, né? O Grêmio aí, vamos ver se agora ele reage com o Filipão, sai logo dessa situação de lanterna, né? Enquanto isso, Chape, Cuiabá, Sport e América estão muito próximos de estar novamente na Série B. Mas é isso aí, pessoal. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Um abraço e até os próximos vídeos. Valeu!